Bom dia a todos. Prosseguindo hoje no capítulo 16 do livro Missionários da Luz, onde na aula passada nós vimos a primeira parte, que foi a preparação da incorporação. E hoje então é a parte da incorporação propriamente dita. E nós lembramos um pouquinho da aula anterior que a espiritualidade venceu muitas dificuldades nessa preparação. Eles tiveram muitos problemas, tiveram problemas de sintonia, tiveram problemas com a médium que ia receber o irmão Dionísio, por conta de seu marido, que ainda era despreparado espiritualmente, e ele então passou para ela um nervoso muito grande que atacou seu fígado, e aí o sistema digestivo dela se descontrolou e eles teriam que dar um suporte para que a médium pudesse se restabelecer, para que a incorporação desse certo. E então nós vamos aqui começar quando Alexandre, no dia mesmo da incorporação, que já estava marcada de véspera, ele chega para encontrar-se com os que já estavam aqui. Euclides, que era o médium da casa, né? E André Luiz, que ficou com ele para estudar o fenômeno. E aí então vamos ler um pouquinho para a gente estar entendendo melhor. Reconheci que o instrutor notou de relance o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio, mas longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio agora era quem se mostrava mais otimista, estimulando ao que notei o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Então cabe a gente fazer uma notinha aí lembrando que Euclides foi advertido quanto a esse pedido muito prematuro para a vinda do irmão Dionísio, tanto na falta de preparação dos encarnados, quanto também a dele, que ainda estava num asilo. Ele não estava em altas esferas do plano espiritual. Então, muita dificuldade eles tiveram que vencer, mas a educação e o amor de Alexandre fez com que ele não se referisse a isso e só tomasse assim uma forte vontade de que aquela tarefa, mesmo sabendo que não poderia dar certo, tivesse êxito, fosse bem. E aí animando, dando força mesmo ao serviço de Euclides e de todo o grupo. Então, vamos ler mais um pouquinho aqui, André Luiz falando: atingimos o vasto salão daquela oficina de espiritualidade, quando faltava precisamente um quarto para as 20 horas. Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância, enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio, e muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávia. Então a gente vê aqui nesse pedacinho a dificuldade que dá um trabalho desse naipe para os espíritos amigos, né? Então Alexandre vem assim, como ele é muito ocupado, ele já tinha avisado que chegaria bem na hora da reunião. Então, pelo que nós vimos aqui, faltava 15 para as 8 no horário que a gente costuma falar aqui na Terra, né? 15 para as 8. E ele conta que os trabalhadores
do plano espiritual, sua equipe era muito grande, muito grande. E aí eles estavam trabalhando muito na assistência de todos que chegavam ali e também na vigilância, que é isso que a gente fala, que é isso que a gente sempre fala no tocante a preparação. Quando a gente está começando um trabalho, a gente não tem nem ideia de quanto tempo faz que os espíritos amigos estão aqui orando, limpando o ambiente, para que se processe uma reunião em paz. E aí ele fala, muito grande era o nosso esforço. E aí ele fala também da necessidade, né, de melhorar a posição receptiva de Otávia, que estava, como nós já dissemos, né, com o organismo ainda debilitado na parte digestiva. E Alexandre, então, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliassem o sistema endócrino de maneira geral e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e intestino, em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Então, ele usa ali, ele pede para os amigos da equipe espiritual administrar passes magnéticos na região endócrina, na região digestiva, para que então possa ela ter harmonia nessa comunicação. E aí também são ministrados passes, né? Às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço com a prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Então, nesse momento, a gente percebe a atuação do encarnado que dirigia aquela casa espírita. Então, 8 horas certinho, o dirigente aqui da Terra fez uma oração muito comovida, como a gente vê aqui. E valendo-se do concurso magnético que fora oferecido à médium, ela sentia-se francamente mais forte. Que bênção, né? E mais uma vez, André Luiz admirava o fenômeno luminoso da epífise, que é aquela glândula mental que já foi estudada, né? Já foi, a gente vai fazer só um parentezinhos para não ficar muito solto essa palavra aqui. Como já foi falado no capítulo 2, a epífise, ela é uma glândula muito pequenina que fica dentro da caixa craniana, onde se localiza o cérebro. Não se sabe muito dela aqui na Terra, não se sabe muito dela. E ainda ela é muito estudada pela medicina da Terra. Sabe-se que ela produz um hormônio que chama melatonina. E esse hormônio é ligado à luz, nos faz identificar, por exemplo, quando é dia, quando é noite, e assim controla também o nosso estado de vigília, quando estamos acordados, e o estado de sono, que dá essa percepção para a gente diferenciar. Olha que coisa maravilhosa que é Deus. Controla tudo e é também, além disso, responsável pela cor da nossa pele, pelo desenvolvimento dos órgãos genitais. Mas, como a gente não entende muito da ciência, não vamos adentrar muito e vamos assim, se tivermos alguma dúvida, voltarmos no capítulo 2 para ver o que André Luiz fala
no total dessa lição, que é maravilhosa. Maravilhoso a gente saber mais da epífise. Mas a epífise vista pela espiritualidade e descrita por André Luiz se transforma num núcleo radiante. Ela apresenta uma luminosidade tamanha e é chamada de glândula da vida mental. E ela diminui ou aumenta dependendo da ação da pessoa que está ali comprometida com tarefas mais luminosas. E ela então é chamada no plano espiritual de glândula da vida mental, conforme explica o instrutor Alexandre. Mas, vamos falar uma curiosidade agora, parece ter tido progresso aqui na Terra já, né? Pois uma revista médica internacional sobre neuroendocrinologia já tem uma matéria comprovada, com estudos comprovados, dizendo que o livro de André Luiz, Missionários da Luz, antecipou em 60 anos informações que só hoje a ciência comprova. Gente, é muito bonito isso, né? Então nós sabemos que eles não falam tudo que André Luiz fala e relata do plano espiritual, mas da comprovação já dos estudos feitos, comprovando com o que está escrito no Missionários da Luz, eles já comprovam, a ciência já comprova que está acertado tudo que André Luiz disse. Falta muita coisa, muitos itens ainda sobre ela, mas o que já está estudado, está comprovado igual o livro de André Luiz. E aí então ele fala que Francisco Cândido Xavier é considerado o maior médium dos tempos modernos. Então isso é muito bom para o espiritismo, muito bom para o progresso espiritual e para a caminhada da medicina psicossomática, que é aquela medicina que já trata, né, da mente e do corpo, que é o ideal para todos nós aqui na Terra. Que bom, né, gente? E aí, então, voltamos aqui, continuando o trabalho da incorporação lá no centro, então, onde André Luiz nos conta. Terminada a oração, levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, num impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos benfeitores que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. É muito interessante esse pedaço, muito interessante. Por quê? Porque a gente fala em incorporação e parece na nossa mente que a incorporação, o espírito vem e toma conta da casa física nossa e nós ficamos alheios. Não, é parcial. Então está bem explicadinho aqui. A médium Otávia, então o espírito Dionísio aproximou-se e
começou então a incorporação, que foi parcial, não é total, parcial. Só que ele utilizava de todas as possibilidades dela. O som da voz era dela, tanto que nós vimos na outra aula, a preparação aqui dessa parte queria ser muito utilizada, que é a parte da fala, né? Então, ela deu licença, como ela emprestou, mas só que ela não se desligou. Ela ficou sob controle do seu corpo, que era dela. Qualquer eventualidade, qualquer perigo que tivesse ali para o organismo dela, ela voltaria de brusco para o seu corpo, em qualquer momento. E aí então a gente percebe também que Dionísio conseguia falar, mas ele não podia falar tudo que ele queria falar. Ele era controlado, porque estavam ali num ambiente de trabalho espiritual sério. Então ele não poderia ter a liberdade de falar tudo que ele desejava, porque aí poderia haver desequilíbrio. Então era muito séria a responsabilidade tanto de Dionísio, que estava com a palavra, quanto dos amigos espirituais, controlando aquela incorporação para que tivesse êxito. E aí então ele foi muito alertado quanto a isso, que ele deveria usar cuidadosamente. E ele estaria sob controle direto da proprietária do corpo, que era Otávia, e também controlado, fiscalizado, eles usam a palavra, pelos amigos espirituais, para que o que ele falasse fosse dentro do equilíbrio do momento. E aí, então, André Luiz continua. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia de uma árvore frutífera. Olha que comparação mais linda que ele dá, né? A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde a sua personalidade. É que nós estamos falando da médium. Ela não perdia nada do que estava acontecendo, ela estava atenta. Então era igual aquela árvore enxertada, que não perdia a sua personalidade e operava com a vitalidade própria. Ela que comandava a médium. E aí então Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia. Ele estava assim tendo um favor, como se fosse um favor dela. Ela emprestou o seu corpo para que ele viesse, comunicasse com os seus parentes e com aquele grupo que ele queria falar, utilizando na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinada à médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Então ele dependia muito da médium. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar a influenciação de Otávia, vigilante. A casa física era o seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante, e nenhum de nós desencarnados presentes tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento. Então, nem os amigos espirituais não tinham o direito de pedir para a médium se afastar mais e deixar mais livre o espírito falar. Não, porque era dela aquela casa e era competência dela cuidar daquela casa física que ela ganhou aqui na Terra para trabalho, né? E aí, muito bonito agora o que André Luiz fala da atmosfera espiritual entre os trabalhadores. A nossa atmosfera de harmonia
não conseguia, era harmoniosa, mas não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Oh, gente! Então, a ansiedade, aquele barulho íntimo, não era nem assim falado, mas era um barulho íntimo, né? De ansiedade, de pergunta, de querer saber, de ver. E aí, então, ele fala, então, compara do ambiente espiritual, num trabalho desse, e do ambiente aqui da Terra, né? Entre os encarnados. E, então, entre eles permanecia o controle, a disciplina, o autodomínio, né? Soprava, aí aqui entre os encarnados soprava o desequilíbrio e a inquietação, e exigiam de Dionísio, homem, falando pela boca de Otávio, mas o nosso plano lhes impunham um Dionísio espírito, pelas expressões da médium. Então eles queriam mais, eles não queriam ouvir a palavra de Dionísio numa voz feminina, eles queriam que fosse a voz dele mesmo. É impossível isso, porque ele estava usando de todas as faculdades da médium. Então era uma voz da médium era ele através da médium falando, mas com tudo da médium. E aí então a família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma, enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. Então, aqui a gente percebe a diferença do preparo espiritual, do grupo espiritual e do grupo dos encarnados, né? Muito diferente. A sintonia, o equilíbrio, né? Então se percebe muita inquietação por parte dos encarnados, e ele então confirma o que ele suspeitava quando ele falou que ainda era muito cedo para acontecer aquela experiência. E ele fala aqui da família humana que ainda era submetida a paixões menos construtivas, mas eles auxiliavam muito o irmão Dionísio para que ele se mantivesse calma e para não entrar em desequilíbrio. Era esse o medo que eles tinham, porque quando em contato com uma família que ainda não estava muito firme na fé, no controle, no equilíbrio, poderia então alterar o espírito Dionísio, que ainda não estava muito firme, né? E aí então ele conta sobre o comunicante, como ele falava. Falava o comunicante sobre forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras, para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando por imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Então, muito sério o que ele diz aqui, como nós já comentamos, né? O plano espiritual, os amigos espirituais controlavam até a fala de Dionísio, para que ele, através da sua palavra, se fosse desordenada, ele poderia criar imagens mentais nocivas naqueles que estavam escutando. E esse era o perigo e era o medo que os amigos espirituais tinham. Então eles estavam fiscalizando tudo que ele falava. E o resultado foi muito bom, porque ele diz assim, que o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem e falava com admirável dignidade espiritual, fazendo verdadeiro prodígio de disciplina interior para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas
no coração. Se fosse de livre, espontânea vontade, assim, de ele falar, ele já iria chorar de saudade, ele estava muito emocionado ao ver a família, então ele ia se desestruturar se ele não tivesse o apoio e auxílio da equipe espiritual. E ele falaria coisas, às vezes, que não seria nem útil na reunião, nem para ele e nem para os familiares e amigos, né? E, gente, depois de falar quase 40 minutos, dirigindo-se à família, aos colegas da luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou comovido. Então, nós vemos que a parte de Dionísio foi perfeita. Ele foi muito centrado, ele se controlou, ele segurou a emoção, não chorou, não falou coisas que ele não poderia falar, tudo controlado pelos amigos espirituais. E falou quase 40 minutos. E na despedida, então, que coisa linda, né? Despediu-se com uma oração comovida e Alexandre é quem ditava a oração para que ele fizesse para os seus familiares e para os amigos que estavam ali ouvindo. Olha que coisa linda que é o auxílio da espiritualidade, né? Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia, disse André Luiz. O manifestante ofereceu possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental, com o encerramento iniciaram-se apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Então, o que aconteceu? O trabalho perante o plano espiritual deu tudo muito certo, muito controlado, muito equilibrado, mas não acontecia o mesmo aqui com os companheiros encarnados, porque todo aquele trabalho eles não estavam vendo veracidade, eles não estavam acreditando que fosse Dionísio que estava ali falando com eles. Duvidaram, e aqui começa a dúvida que vai longe, viu, gente? A dúvida da Terra vai longe aqui. Interrompida a concentração, iniciaram-se apreciações, quer dizer, começaram a conversar. Depois que terminou tudo, terminou a oração, igual a gente quando se reúne para comentar do trabalho que se passou. E então as apreciações não eram das melhores, o que eles achavam que tinha acontecido na reunião. Achavam, né? Não estavam certos, vamos ver depois. Achavam que estavam certos, mas não estavam, né? Então nós vemos que ele fala aqui, ó, de 5. Por exemplo, para ficar mais fácil para a gente, de 5 pessoas, 4 não acreditavam, só uma acreditava. Então, foi muito pouco a receptividade do trabalho pelos encarnados, né? Eles estavam duvidando daquela comunicação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiam-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Quer dizer, aceitaram aquela conversa e acreditaram que fosse ele. Pela fé, acreditaram que era mesmo Dionísio que estava falando. O resto estava tudo duvidando, né? Os próprios filhos, só a esposa que estava acreditando. Os filhos duvidaram, porque o pai não comentou a situação que ele estava passando de dificuldade aqui na Terra. Olha só, colocando coisas materiais num trabalho tão sublime que foi esse de comunicação, para que tivessem assim um equilíbrio, para que tivessem uma bênção de rever esse espírito tão amigo. Então eles pegaram para o outro lado, para o lado material, achando
que o comunicante, que o seu pai, iria falar, iria acertar todos os ponteiros que eles estavam com dificuldade aqui na Terra. Então, para eles não era o pai, porque se fosse o pai, teria vindo e acertado já todas as dificuldades que eles estavam tendo. E o outro filho também duvidou. Por quê? Porque ele tinha dúvidas, ele tinha perguntas aqui dentro, íntima, e ele fazia mentalmente. E ele então alega que se fosse o pai saberia o que ele estava em dúvida e teria respondido a todas as dúvidas que ele tinha. Então, ele falou assim: não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais recordam do carinho devido aos filhos? E ainda pôde até magoar o espírito de Dionísio falando e pensando essas coisas, que estava ali ainda tão prematuro ali, não muito preparado. Era esse o medo que Alexandre tinha dessa reunião, muito assim, fora de hora, né? No grupo em palestra, formado nos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Quer dizer, a gente falar uma coisa que a gente não sabe, né? Apenas a viúva e mais 3 irmãos se mantinham junto da médium, incentivando-lhe o espírito de serviço, através de palavras, pensamentos, de compreensão e de alegria. Então a gente percebe aí que André Luiz verifica que a maioria do grupo começou a falar descontroladamente, de não acreditar mesmo que fosse, de duvidar mesmo que fosse o comunicante que estava ali, Dionísio. E aí então, só a esposa e mais 3 que apoiavam a médium, que se dedicou tanto, e nós que vimos a preparação, podemos falar isso, né? Quanto trabalho que não deu para que a médium se preparasse para vir ali com todo amor à causa, para o bem, né? E aí, na hora, eles duvidarem de tudo, e só a esposa e mais alguns amigos ficaram do lado dela, e o resto, então, falando que não era verdade aquela comunicação. E eles falavam assim, ó: não podemos aceitar a pretensa incorporação. Essa fala aqui, gente, vou até voltar, porque é de uma pessoa que se dedicava ele era tocado de cientificismo, né? Cientificismo quer dizer quando a pessoa coloca a ciência acima de qualquer outra coisa, acima de religião, acima de filosofia, acima de tudo. Então a ciência é a fala mais alta, é o certo. E ele então falava para os que estavam ali, levando assim o que ele pensava, tentando fazer as pessoas aqui da Terra acreditarem que ele estava com a razão e que aquilo tudo era uma mentira. Aí ele dizia assim: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece os pormenores da sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família, e o espírito não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. Quer dizer, eles duvidavam da identidade do espírito Dionísio. E depois a gente vê assim a falta de preparo desse senhor, porque aí o André Luiz fala: depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentou, continuou falando: o problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano espiritual invisível está repleto de lamentáveis enganos. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito, com
Considera, porém, o Senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Então, o que a maledicência desse cientificista fez? Ele fez, assim, ele passou a dúvida para outras pessoas. Olha a responsabilidade de se falar o que não se tem certeza e não tem lógica, né? Ele então, colocando a ciência acima de tudo, começou a falar do que ele sabia, sem sentimento, sem nada, pondo assim a ciência em cima de tudo. E ele então já fez o moço arregalar os olhos e perguntar: mas será possível que a médium Otávia tentou enganar? Né? E aí ele então ele diminui um pouquinho isso, falando que não conscientemente, mas em partes ele diz que sim. Ele fala com um sorriso superior ainda: inconscientemente, a maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. Então ele está pondo aí, né, em dúvida a mediunidade e o sentimento da médium, falando que podia estar falando por ela mesma, sendo um animismo, né? E aí ele continuou mostrando para todo mundo que sabia muito das coisas de ciência. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há de fugir do ridículo, meus amigos. Continuando a sorrir sarcástico, acentuava triunfante: as imersões do subconsciente, das hipnoses profundas, conseguem desnortear os mais valentes indagadores. Então ele lançou ali com tudo isso a dúvida e ainda assim soberbou. Quer dizer, ele se achou, né? Achou que ele sabia, como ele sabia muito de ciência e como ele era, né? Um cientificista, como diz aqui. Ele acreditava muito naquilo que ele sabia e ele ficava orgulhoso por aquilo e queria passar para os outros, né? Para mostrar que sabia. Ele se refere até a um conhecido aqui, ó: a fim de corrigir os desbordamentos da imaginação, criou-se a metapsíquica para dirigir nossas pesquisas intelectuais. E não podemos esquecer que o próprio Richard morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Olha a dúvida que ele coloca em todas as pessoas ouvintes, né? Como e que responsabilidade, hein? E a reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante como se ele fosse um oráculo infalível, porque ele sabia muito, então tinha que acreditar naquele moço que estava falando tudo bonito. Então ele convenceu muita gente ali, muita gente. E aí, outro lado do salão, no outro lado, outras pessoas falavam: não acredito na veracidade da manifestação. E uma senhora moça falava isso, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade, nada de novo. E aí, então, a gente vê que nesse caso aqui, que ela não acreditou, por quê? Porque achou muito comum a manifestação dele, a fala dele era muito comum, não trazia nada de novo, não trazia coisas espetaculares. E aí, então, ela desacreditou, dizendo não ser dele, porque não trazia nada de interessante. E ela duvidava mesmo, achando que era coisa da médium. Falando claramente essas palavras: para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Então, o que ela achava? Que era a médium, sem o intermediário, sem o espírito, falando dela.
em desequilíbrio, porque é animismo, falando da própria personalidade. Ela achava isso. Aí outra pessoa tentando arrumar, falava assim, talvez tenha sido alguma perturbação, o esposo falou. Não nos achamos livres de mistificadores. E aí o grupo abafava o riso franco. Olha que desequilíbrio que se formou entre os encarnados, depois de um trabalho tão sério e tão verdadeiro, né? E aí André Luiz fica decepcionado, muito decepcionado. E ele diz o seguinte: nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que se examinava o processo de incorporação mediúnica. E aí ele comenta, né? Ninguém ali ponderava as dificuldades que Euclides, o bom cooperador, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava a luta que o acontecimento representava para a própria médium, que sabemos, né, teve muito trabalho, interessada em servir por amor. Os companheiros encarnados sentiam-se credores de tudo, e os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos caprichos dos encarnados. E aí, que teriam que voltar de além-túmulo só para atender ao gosto, às novidades, e com raríssimas exceções, né? Eles não tiveram um aproveitamento da experiência. Ao invés de agradecimento, cultivava a desconfiança e a maledicência. Então, o que André Luiz, o que ele percebeu e que ele ficou tão decepcionado? Porque ele presenciou tudo, ele estava participando da preparação para aquele trabalho. E ele viu a dificuldade que teve a médium, ele viu a dificuldade que teve Euclides, de comunicar ao espírito lá onde ele estava, no asilo, de trazer, por causa da barreira de sintonia. E aí tudo isso dificultava. O marido da médium, trazendo todo aquele desequilíbrio orgânico para ela, bem no dia da reunião, bem no dia da incorporação. Então, ele acha sim que os encarnados são muito exigentes, foram muito exigentes, querendo atender só os seus caprichos, só porque não trazia novidade, porque não trazia coisas novas, coisas interessantes que eles queriam saber. Então, aquilo lá, para o André Luiz, não teve aproveitamento nenhum para os encarnados, né? E aí, então, Alexandre percebe que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera, praticando seu culto de amor e gentileza. O instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante, que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. Gente, aqui nesse pedacinho dá para ver a espiritualidade de Alexandre, a bondade de Alexandre, porque ele percebeu que Euclides, que se desdobrara para que essa comunicação tivesse êxito, para que viesse, para que falassem os seus parentes, confortasse os corações. E ele então ficou muito desapontado, e Alexandre percebeu o desapontamento dele e ficou com dó, como a gente fala, né? Ficou com dó, e ao invés de deixar Euclides ali, trabalhando na casa ainda, para terminar a tarefa, o que ele fez? Poupou Euclides, poupou o espírito dele e deu outra tarefa para que ele se retirasse daquele ambiente que não estava sendo bom para ele. Então,
ele dá a tarefa de levar Dionísio de volta ao asilo espiritual, porque assim ele estaria fora daquele ambiente de maledicência e de desconfiança do nosso círculo aqui de encarnados. Aí, depois que ele se foi, né, que Euclides se foi com Dionísio para o plano espiritual levá-lo de volta, o instrutor chegou perto de André Luiz e como ele viu o espanto de André Luiz, ele disse assim: não se admire, André, nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hiperatrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem pouco. Estimam a compreensão alheia e não se dispõem a compreender os outros. Então, falou tudo, né, gente? Falou tudo. Então, é um bom Alexandre mesmo, é o bom Alexandre, né, como a gente poderia falar, né? E ele ficou com muita pena de Euclides, porque estava pesando também nele a advertência que Alexandre tinha dado na véspera. E ele vendo que não teve êxito quanto aos encarnados, quanto à receptividade dos encarnados, ele então viu que pesou muito, que ele então percebeu que Alexandre tinha razão quando falou que não estava na hora ainda de ter esse trabalho, né? E depois nós vemos então Alexandre dar um conceito, né, do que é ainda o pessoal encarnado sem preparo, né? Falou da situação espiritual nossa ainda, de muito de nós ainda, né? Falou que que muitos de nós temos cérebro atrofiado, coração reduzido, criticamos muito, né? Queremos compreensão, mas não damos compreensão, né? Queremos dos outros, mas não ofertamos, né? E então, ele sem esmorecer, mesmo assim, sabendo de tudo isso, né? Alexandre então tenta manter um equilíbrio muito bom e muito positivo, né? Falando que o trabalho é uma concessão do Senhor e que eles estavam ali trabalhando para o Senhor, que não era para os encarnados, para pessoas isoladas, que era um trabalho muito maior, né? E sempre demonstrando a sua fé, sua confiança no trabalho do bem. Quer dizer, mesmo que não surja efeito, nós fazendo aquilo de melhor, então vamos continuar, não podemos desistir, mesmo que não tenha boa aceitação. É isso que ele deixou bem claro, né? E deixou então ali a recomendação para os que ficariam no centro para terminar o serviço. E aí eles afastaram-se. E rente à porta tinha ainda um companheiro falando ainda, com maledicência, né? Todos nós temos o direito de duvidar, falava o jovem, né? Falava esse interlocutor. E aí Alexandre nem esperou, nem Alexandre e nem André Luiz não esperou nem a resposta, né? Porque eles saberiam, né, mais ou menos o que seria a resposta. Então, ele só arremata falando assim: quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Então, vamos ter isso na nossa mente, né? Vamos refletir sobre esse ensinamento de André Luiz nesse capítulo, incorporação, né? Vamos terminando então esse capítulo 16, né? Refletindo muito naquilo que você fala, naquilo que você sente, na fé que estamos tendo, né? E aí é um alerta mesmo, né? Ele faz um alerta para que todos nós ajudemos mais, né? E falemos menos, né?
foi o que eu entendi nesse finalzinho. Falemos menos e ajudemos mais. É o recado de Alexandre. E então nós vamos partir agora para o capítulo 17, na aula que vem, né? Que é doutrinação. E agradeço a todos pela atenção e muita paz para todos nós.